os irmãos que há tempo eu não via. Saudade dos irmãos, né? Eu também tive ausente em algumas reuniões. Senhor Jesus, Leusa, Marina, Ulisses, Luzia, graças ao Senhor, muitos irmãos. E ela não está aqui na sala agora, no salão agora, vai sair a Tássia juntamente com a Carol, né? A Tássia é uma irmã que está sendo cuidada agora já, né? Muita alegria vê-la aqui. Ela não está aqui agora, mas ela é bem-vinda ao nosso meio, né? Graças ao Senhor. Amém, amados. Senhor Jesus, nós possamos permanecer nessa esfera espiritual que a palavra nos trouxe hoje, né? Que os hinos nos trouxeram, que a vida do Senhor traz a nós. Senhor Jesus, desfrutando de vida e paz. Amém? Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar prosseguimento às mensagens do nosso alimento diário, né? Nós estamos na semana 2 desse alimento diário e o título da mensagem é A Criação do Homem e a Sua Queda. Senhor Jesus. Essa mensagem faz parte desse alimento diário, o plano da salvação divina. Amém? Os irmãos creem que há um plano de salvação, que esse plano é divino, esse plano é de Deus, não é um plano humano, não é um plano arquitetado por homem nenhum. Esse plano não falha, esse plano é de Deus. Bom dia, Tássia, seja bem-vinda. Senhor Jesus, esse plano é de Deus, esse plano não falha. Então tudo, irmãos, que nós ouvimos, tudo que está na palavra, tudo que acontece em nossas vidas, creia, está dentro do plano divino do Senhor. Tudo, tudo, tudo. O Senhor que guia os nossos passos. Nós vamos ler um provérbio hoje que fala disso, né? Senhor Jesus, tudo está nesse plano divino. Nada acontece por acaso na vida de nenhum de nós. O Senhor permite algumas coisas, muitas vezes para nos voltarmos a Ele, né? Para ganharmos mais dEle, para dependermos mais dEle. Senhor Jesus, então que o Senhor nessa manhã possa continuar se dispensando ricamente a todos nós. Amém? Senhor Jesus, então o título da mensagem é A Criação do Homem e a Sua Queda. Senhor Jesus. Nós vimos na mensagem anterior que fala sobre a recriação, né? O reino de Deus e a recriação 3, porque já houve duas mensagens lá no princípio da conferência que falavam sobre a recriação, né? E aqui nós estamos na recriação 3. Por que recriação? Por que recriação? Porque assim como o irmão compartilhou a semana passada, houve lá, onde está escrito em Gênesis 1:1, que Deus formou todas as coisas, né? Deus criou todas as coisas, mas que houve uma rebelião, né? Deus criou lá atrás, no início do tempo, todas as criaturas que viviam na terra, os anjos, né? Tudo foi criado por Deus. Mas ali houve um arcanjo chamado Lúcifer, que ele se rebelou contra Deus. Ele quis estar na posição de Deus, estar na mesma posição, na mesma altura de Deus. Ou seja, a criatura almejando estar na posição de Deus. Não é ter a vida de Deus, almejando a posição de Deus. Isso é diferente, né? Nós hoje almejamos ter a vida de Deus crescendo em nós, mas ele almejou a posição de Deus, né? E com isso ele arrastou 1/3 dos anjos com ele, né? 1/3 dos anjos, e danificou toda criatura que vivia na terra. Toda criatura feita por Deus foi danificada nessa rebelião de Satanás, de Lúcifer, que se tornou Satanás, adversário de Deus. Então Deus precisou julgar todas as coisas, e julgou com águas de morte, né? Ou seja, toda a terra ficou imersa em águas de morte. Ali fala que o Espírito de Gênesis 2 fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Ou seja, tudo já estava julgado por Deus, porque aquilo não era a vontade de Deus. Tudo que aconteceu acabou trazendo, desconectando toda a criação de Deus do próprio Deus, né? Isso acabou gerando um caos na terra, um caos no universo, né? Esse desgoverno sem Deus, sem o encabeçar de Deus. E hoje é o que nós vemos aqui na terra, não é verdade, irmãos? Tudo que nós vivemos hoje, como o irmão Roberto falou ontem,
sobre as parábolas que falam que é semelhança, hoje o que nós vemos não é semelhança. O caos que nós vemos hoje não é semelhança de nada, é a pura realidade. É realidade, né? Então, Satanás, ele acabou criando esse império, que é chamado na Bíblia de império das trevas. Colossenses 1,3 fala que esse é o império das trevas. Então, se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos enxergar isso claramente, né? Senhor Jesus, por quê? Porque essa desconexão, essa separação da criatura de Deus, tirou o governo de Deus do universo, né? Então, há essa desordem, esse caos, essa bagunça que nós vivemos hoje, né? Senhor Jesus. Mas quando fala de recriação, quando se toca em recriação, nós vemos que Deus tem um propósito, e aqui, apesar de toda essa rebelião, Ele não desistiu do seu propósito. Ele vai cumprir o seu propósito, amém? Por isso ele fala de recriação. Isso para nós, irmãos, nos enche de esperança, porque o nosso Deus, Ele não desiste, né? Ele continua com o seu propósito e Ele vai cumprir esse propósito, amém? Por isso a recriação. Então tudo que Deus começa a fazer, que está descrito em Gênesis 1, é para essa recriação. Todo o cuidado de Deus tem em criar todas as coisas mediante a sua palavra, é para preparar tudo isso para quê? Para trazer o homem. Em Gênesis, no sexto dia é que Deus cria o homem, ou seja, tudo já estava preparado, né? Tudo já estava criado, os luzeiros, os animais, tudo, os peixes, a lua, o sol, estava tudo preparado para quê? Simplesmente para receber o homem como a última criação de Deus. Olha o cuidado de Deus, que Deus tem para com o homem e que Ele tem para conosco ainda hoje, né? Senhor Jesus. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é restabelecer o seu governo na terra e no universo. Esse é o propósito. E Ele quer usar quem para cumprir esse propósito? Ele quer usar o homem. Nós fomos criados para cumprir e fazer o propósito de Deus. Amém? E aqui nos versículos do alimento diário, nós temos 2 versículos e uma passagem, né? Gênesis 1, 26, Gênesis 2, 7 e Gênesis 3, de 1 a 7. No decorrer da mensagem nós vamos tocar, né? E já na primeiro ponto, em Gênesis 1, 26, o Senhor já vai falar desse propósito que Ele tem para o homem. Nesses 2 versículos e nessa passagem, nós vemos que Deus traz o conhecimento para nós de qual é o propósito dele para o homem. Gênesis 1, 26. Gênesis 2, 7, ele mostra para nós como ele prepara, como ele equipou o homem para cumprir esse propósito. Ele não simplesmente criou o homem e falou, agora você cumpre o meu propósito. Não. Deus criou algo maravilhoso que nós vamos ver para o homem poder realmente cumprir o propósito de Deus, né? E no trecho de Gênesis 3, de 1 a 7, essa passagem, ela vai revelar que há uma oposição à vontade de Deus. É o que Lúcifer fez lá, ele continua fazendo hoje. Satanás continua fazendo hoje. E nessa passagem de Gênesis 3, mostra para nós o cuidado que nós precisamos ter, né? Onde é que nós precisamos nos colocar para não podermos cair nas ciladas de Satanás, de Lúcifer aí, de Satanás, né? Que agora ele é o adversário de Deus. Então são 3 pontos, né? Gênesis 1, 26, o primeiro ponto, amém? Vamos ler Gênesis 1, 26. Senhor Jesus, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então aqui está o propósito de Deus para o homem.
dominar todas as coisas, restabelecer a ordem de Deus no universo e na terra. Para o homem dominar, esse é o propósito de Deus para nós, né? Algo grandioso, né, irmãos? Quando nós olhamos para nós, fala, como é que eu vou conseguir isso se eu mal consigo dominar a minha vida, o meu viver diário, né? Mas nós somos chamados para isso. Esse é o objetivo de Deus para o homem, né? Restabelecer, tirar todo esse caos da terra e o caos da vida das pessoas. Quando o Senhor fala em tirar o caos da terra, é tirar o caos da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, né? Por isso, hoje, nós temos que levar o Evangelho para as pessoas, né? Para quê? Para que elas possam receber a vida de Deus e, a partir daí, serem governadas por Deus, né? Quando você prega o Evangelho, quando você leva a vida de Deus para uma pessoa, você já a inclui no reino de Deus. Você muda o destino dessa pessoa, muda totalmente o destino dela, tira ela do lago do fogo eterno e a leva para a vida eterna, não é verdade? E abre a possibilidade dela começar a ter uma vida nova, uma vida distante das coisas que são do mundo, da vida distante das coisas que causam aflições a ela, angústias, ansiedades, é o que a gente está vendo hoje, né? Então, o pregar o Evangelho, levar o Evangelho para as pessoas, é fazer isso, é restabelecer a ordem na vida das pessoas. Ontem o irmão Roberto falou sobre Mateus 13, Mateus 13, 38, fala que nós somos a boa semente, os filhos do reino. Então, o que é que nós vamos semear hoje? A boa semente. Essa é a boa semente, é o Evangelho. Nós somos agora filhos do Rei, somos filhos do reino. Podemos semear o Evangelho, podemos semear essa semente na vida das pessoas. Isso é amor. O amor que o Senhor teve por nós, que as pessoas tiveram por nós, hoje nós podemos levar esse amor, essa semente que é o próprio Deus, que é o próprio amor. Amém? Senhor Jesus. Isaías 45, 18 é um versículo que eu gosto, sempre tenho na minha mente, que fala sobre isso, que Deus não criou a terra para que ela fosse um caos, mas para que ela fosse habitada. Então a habitação nossa, do homem hoje é a terra. O Senhor criou a terra para que o homem habitasse a terra, né? Mas não a terra como um caos, como nós vivemos hoje, para que ela fosse habitável, fosse algo saudável, bom, em paz, né? Desfrute, assim como no Éden, prazer, alegria, né? Descanso, simplesmente cultivar e guardar o jardim, né? Para isso nós somos criados. Mas toda essa rebelião, tudo isso acabou causando todo esse desgoverno, né? Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente fala desse desgoverno, quando fala de governo, nós lembramos de reino, do reino de Deus, né? E hoje, o que a gente vê na terra expressa o reino de Deus. Quando nós olhamos para os acontecimentos no mundo ou na nossa vida, é o reino de Deus que está sendo expresso, que nós estamos enxergando? Creio que não, né? Não, porque esse reino é um reino que Satanás governa. Ele é o príncipe desse mundo. Ele é o pai da mentira. A mentira pode governar? Senhor Jesus, Ele é a injustiça. Nós vemos injustiça nesse mundo. Deus é injusto? Não, Deus é justo, né? Nós vemos as pessoas sendo enganadas. Deus engana? Não. Um reino de engano é o reino de Deus? Não. As pessoas hoje se iludem com as coisas nessa terra. Deus é ilusão? Deus é verdade, Deus é realidade. A realidade é Deus. Deus é a própria realidade, né? Não são as coisas que nós vemos aí, as coisas hoje aí fora, nós estamos vendo aí grandes empresas, que dão saltos, que crescem absurdamente e de repente viram pó, viram nada, um piscar de olhos. Então é uma ilusão,
Tudo que a gente vive e busca nessa terra, nesse mundo, é ilusão, né? Creia que você pode trabalhar, almejar algumas coisas, mas creia, aquilo ali é para você viver aqui na terra só, não para governar a sua vida. Quem deve governar a nossa vida é Deus. Isso nós devemos almejar. Deus governa a minha vida. Deus me governe. Deus quer governar você, para você depois restabelecer o reino dele aqui na terra. Amém? Então tem que começar por nós. Amém? Senhor Jesus. Então esse é o propósito de Deus, restabelecer esse governo dele, que é um governo do quê? De justiça, é um governo de paz, é um governo de alegria, de harmonia entre as pessoas, né? Romanos 14, 17 fala o que é verdadeiramente o reino de Deus. Olha lá. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Esse é o governo de Deus. Esse é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Se nós temos a justiça sendo feita, nós vivemos em paz, né? E a paz vai trazer alegria para nossas vidas. Não é verdade, irmãos? Esse é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. O que nós vemos aí é o reino da mentira, o reino do engano, o reino da injustiça. E nós devemos almejar o quê? O reino de Deus, onde há justiça, onde há paz e onde há alegria. Você quer isso para a sua vida? Eu quero. Eu quero. E é isso que Deus deseja para a sua vida, para as nossas vidas. Amém? Senhor Jesus. Salmo 89, 14, tudo que está aqui, irmãos, está sendo discorrido do que está no alimento diário, né? Se os irmãos leram o alimento diário, desfrutaram muito dessa palavra essa semana. Há coisas muito ricas no alimento diário, né? A gente vai falar uma pequena porção hoje aqui, né? Do que está lá. É muito desfrutável. Quando você lê, quando você medita, você desfruta, você entra no seio da palavra, da vontade de Deus e se coloca naquela situação, né? Se coloca na condição do que Deus trouxe para você, né? Senhor Jesus, nós somos pequenos, né? Mas Deus tem algo grandioso para cada um de nós. Amém? Senhor Jesus. Salmo 89, 14 diz que justiça e direito são o fundamento do trono. Graça e verdade te precede. Olha o que é a base, o fundamento do trono do rei, do trono do governante, daquele que governa. Justiça e direito. Justiça e direito, né, Rodrigão? Amém? O direito é para o homem cumprir, né, irmão? As regras. E a justiça é para fazer, corrigir os erros. Amém. Senhor Jesus. Então o trono de Deus é esse. Justiça e direito. Para que a ordem seja mantida. Para que o governo seja bem feito. Né? Esse é o justiça e governo. Esse é o fundamento, a base do trono do nosso Deus. Ele fala que a graça, que é Cristo e a verdade, que é Deus, precedem todas essas coisas. Amém? Então essa é a vontade de Deus e esse é o propósito dele para nós. Agora nós vamos em Gênesis 2:7, como é que o Senhor nos equipou. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Como é que o Senhor nos preparou para podermos cumprir o propósito dele, né? Senhor Jesus. Se você ler a quarta-feira aqui, você fica ali ruminando, desfrutando de quanto Deus é soberano, é sábio, né? Tem toda a autoridade, conhece todas as coisas, tem toda a ciência, toda a sabedoria. Então é essa maneira que Ele equipa o homem. Isso aqui é uma chave para a nossa vida, é uma chave para o nosso viver, né? O que Ele fez no homem, a formação do homem. Essa é a formação do homem, olha lá. Gênesis 2:7. É o segundo item dos versículos propostos na mensagem dessa semana. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Senhor Jesus. O homem passou a ser alma vivente.
Na criação nós vemos que todas as espécies, tudo que foi feito no sexto dia, os peixes, os animais, as aves, tudo foi feito segundo a sua espécie. Tudo. Deus fez as aves segundo a sua espécie, os répteis segundo a sua espécie, os peixes segundo a sua espécie. Mas quando ele chega no homem, ele não falou homem segundo a sua espécie, ele falou homem segundo a semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos assim, a imagem e semelhança de Deus. Então Deus criou o homem à sua imagem. Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Gênesis 2:7. Amém. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Amém. Aqui está toda a diferença nossa de todos os animais. Senhor Jesus. Os animais têm a sua vida animal, têm a sua alma, né? Mas não tem o sopro, o fôlego de vida. Não tem o sopro, na verdade, de Deus no homem. Porque ali Deus, quando formou o homem do pó da terra, né, aquele boneco, vamos chamar assim, que Deus fez, ali Deus soprou para dentro das narinas desse boneco esse fôlego de vida, né, e o homem passou a ser alma vivente. Isso faz toda a diferença, irmãos, porque a nossa vida biológica, ela depende desse sopro de Deus. A nossa vida bios depende desse sopro de Deus. Se Deus, a palavra fala sobre isso, se Deus tirar esse sopro da nossa vida, a nossa vida acaba, nós morremos, né? O simples fato de Deus tirar esse fôlego, acabou a nossa vida. Você se desmancha aqui agora, né? Então a nossa vida depende, a nossa vida, a nossa essência é essa vida, é esse Deus, é esse sopro de Deus. A nossa essência humana, a nossa vida bios, ela vive porque há esse sopro em nós. Amém? Senhor Jesus. E aí esse sopro faz toda a diferença porque o irmão até trouxe palavras aqui que não são comuns para nós, que são hebraico, que demonstram que esse fôlego de vida criou dentro do homem o espírito humano. Por isso que eu falo que é uma chave, que é maravilhoso isso. Criou dentro do homem algo que ninguém tem, nenhum animal tem, que é o espírito humano. E aqui o irmão até mostra no alimento diário que essa palavra no hebraico é Neshama, né? Esse fôlego de vida. E pode significar também o espírito do homem, né? E aqui tem alguns versículos que nós vamos ler que falam sobre esse espírito formado no homem, através desse sopro, amém? Senhor Jesus, irmãos, isso é tão importante, tão vital para nós, que Zacarias 12:1, quando fala desse espírito humano, isso eu ouvi numa mensagem uma vez, e que me chamou muita atenção, né? E é para chamar atenção, que fala assim, principalmente a parte B do versículo: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu os céus, o que fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Deus formou o espírito dentro de você, dentro de cada um de nós, o espírito do homem, não o Espírito Santo, o espírito do homem dentro de você. E aqui ele compara essa formação do espírito do homem ao ele estender a terra, ao ele estender os céus, ao ele formar a terra. Vejam a importância que o espírito do homem tem. Vejam a importância que o espírito do homem tem. Deus quer o homem cumprir o seu propósito, mas para isso ele criou esse espírito humano dentro do homem para que ele possa cumprir esse propósito. Esse é o equipamento, esse é o
o recipiente que vai ser preenchido para o homem poder cumprir a sua vontade, a vontade de Deus. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Provérbios 20, 27. Para a gente falar agora sobre esse espírito, né, humano. Senhor Jesus, sobre o Espírito de Deus. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Está vendo, irmãos? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito do homem foi feito para Deus iluminar, para Deus ser a luz, para conter Deus. Por isso Deus criou o Espírito dentro do homem. Amém? Senhor Jesus. Jó 32, 8. São versículos que vão falando sobre esse Espírito formado no homem. Amém? Senhor, esse Neshama, esse fôlego de vida que entrou em nós, esse Espírito humano. Jó 32, 8 diz: na verdade, há um Espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Amém? Está vendo aí, irmãos? Há um Espírito no homem. E aqui esse Espírito, ele usa uma outra palavra, mas que é semelhante, como que um sinônimo, que no hebraico o irmão fala que é ruach. Ruach. É para conhecimento nosso, para nosso entendimento, né? Muito rico, né, irmão? Assim como o Roberto falando de Cisane, né? É bom, isso grava na nossa memória, né? Então, Neshama, ruach, elas são palavras parecidas. Uma é mais, uma palavra, ruach é mais geral, né? Mas Neshama é mais esse fôlego, esse sopro de Deus para dentro de nós, né? Então, na verdade, há um Espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio, ou seja, nos traz entendimento, nos traz conhecimento. Senhor Jesus, não conhecimento humano não, mas o conhecimento das coisas de Deus. Amém? Senhor Jesus. Jó 33, 4. Senhor Jesus, olha lá. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Amém. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Está vendo, irmãos? Como a nossa vida depende do sopro de Deus, é o sopro de Deus que dá vida para nós. E vou dizer, adiantando já, não a só vida pios, mas a vida espiritual. A vida é para nós vivermos aqui agora e cumprirmos a vontade de Deus. Ou seja, irmãos, a nossa origem, a nossa essência, tudo vem do Criador. Tudo vem de Deus. Nós precisamos de Deus para viver. Não só biologicamente, não só a nossa vida natural aqui humana, mas como viver como filhos de Deus. Tudo nós precisamos e dependemos de Deus. Irmãos, nós sabemos isso? Sabemos, mas precisamos viver isso. Ontem o irmão falou, e o Romildo falou hoje também, de nós estreitarmos os nossos relacionamentos com Deus, de nos tornarmos amigos de Deus, de estarmos juntos de Deus. Nós estamos lendo o livro, está falando de nós, de estarmos com Deus, fazendo as nossas coisas do dia a dia, fazendo com Deus, conversando com Ele, adorando Ele de maneira simples. Num simples ato na nossa vida, simplesmente parar e falar para o Senhor: Senhor, agora eu vou sentar aqui e vou preparar as contas do meu dia. Senta comigo aqui, me acompanha aqui, conversa com Deus, né? A gente está aprendendo hoje de maneira simples. Não vamos ser religiosos, né? Preparar uma oração bonita. Deus quer simplicidade. Deus quer gente simples, né? O Roberto falou sobre o que o Romildo comentou, e essa é a nossa experiência. Eu sou muito ruim de habilidades manuais, principalmente as mais finas. E quando eu ia fazer alguma coisa, eu falava: Senhor, me ajuda. E invocando o Senhor, e as coisas aconteciam. Então, é uma maneira simples de conversar, de colocar Deus ao seu lado, Jesus ao seu lado, de adorá-lo dessa maneira, de maneira simples, irmãos. Vamos ser simples. Vamos voltar ao princípio, ao primeiro amor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, o que nós precisamos é de Deus.
As coisas do Senhor, elas são celestiais. As coisas do Senhor não são aqui da terra. As coisas do Senhor são espirituais. Por quê? Porque Deus é espírito. O que é que fala em João 4:24? João 4:24. A palavra declara isso, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor Jesus, Deus é espírito, então as coisas, o governo de Deus se dá na esfera celestial, não se dá através das coisas terrenais. Por isso, se chamar o Senhor para participar da sua vida, é você se colocar no governo dele, colocar a sua vida no governo de Deus, na esfera celestial. Um simples chamado do Senhor para estar do seu lado, no seu dia a dia, né? Não precisa estar aqui no domingo, não precisa estar no sábado, ou estar lá na segunda-feira brava de manhã, né? Acordar cedo, né, Tassi? Enfrentar o banco, né? Enfrentar os clientes. Ó, Senhor, vem aqui. O Zé Roberto vem vindo aí, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Mas graças a Deus, irmãos. Um dia nós recebemos Cristo para dentro de nós. Todos nós aqui tivemos esse novo nascimento. Um dia o sopro, agora o segundo sopro, um outro sopro do Espírito de Deus veio para dentro de nós. Uma nova vida, agora a vida espiritual. São dois sopros, o sopro que nos dá essa vida biológica e depois o sopro de Deus, quando nós o recebemos para dentro de nós, quando nós cremos. Nós, quando confessamos, Senhor, eu te recebo, eu creio em Ti, eu te recebo para dentro de mim. Esse é o Espírito do Senhor que agora Ele soprou para dentro de nós. João 20:22, coloca para nós aí, Caleb, João 20:22, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, olha o que o Senhor falou para os discípulos quando eles estavam lá, fechadinhos com medo na casa, Senhor Jesus, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, Pedro, João, todos eles que estavam ali já tinham recebido o Espírito Santo? Não, receberam naquele momento. E aquele foi o sopro, o segundo sopro do Senhor. Recebei o Espírito Santo. E um dia nós oramos recebendo o Senhor. Todos nós recebemos esse segundo sopro de vida, vida espiritual, vida para governar a nossa vida. Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Por isso que eu falo que esse sopro de Deus, essa passagem de Deus gerando o Espírito dentro do homem, o Espírito humano, faz toda a diferença para o nosso viver cristão, para deixarmos de ser religiosos, para dependermos do Senhor, para termos paz, para Ele governar a nossa vida, esse Espírito humano. Sem Ele nós seríamos como os animais por aí. Deita, dorme, levanta, come, toma água, só viver sem vida, entre aspas, sem essa vida do Senhor, sem essa vida que pode me governar, que pode dirigir a minha vida e a vida das pessoas. Senhor Jesus, irmãos, se vivermos dessa maneira, nós restabeleceremos a justiça de Deus na nossa vida, a paz de Deus na nossa vida e a nossa alegria, e poderemos restabelecer isso na vida das pessoas. Não é só para você, é para a terra, é para o mundo. Deus plantou o joio no mundo. O joio e o trigo estavam no mundo. Foi dito ontem, né? Nós estamos aqui no mundo, mas governados por Deus. Amém? Senhor Jesus. E agora, irmão, nós vamos começar a entrar na terceira parte da mensagem, mas que nós possamos levar isso, irmãos. Que a nossa vida, que o nosso viver é um viver espiritual, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Porque Deus é Espírito, o seu Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em
espírito, não em fazer coisas para Deus sem Ele, mas fazer as coisas com o Senhor. Aí você está o adorando verdadeiramente. Buscar as coisas do Senhor, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Nós temos falado muito sobre isso, porque nós precisamos ouvir isso todos os dias. E essa terceira parte da mensagem vai falar sobre o que nós vivenciamos todos os dias. Todos os dias. Vai falar sobre a queda do homem, algo que aconteceu lá atrás, em Adão. Mas hoje, é para a nossa vida hoje, para nós olharmos para esse texto e buscarmos o conhecimento e a vida para escaparmos desse engano, sobre o que nós vamos falar agora, para nos libertarmos das sutilezas, das mentiras que Satanás vem colocar na nossa mente. Na nossa mente. Aqui nós vamos discorrer sobre Gênesis 3, de 1 a 7, mas Caleb, por favor, coloca antes, para dar base para o que nós vamos falar, 2 Coríntios 11, 3. Senhor Jesus, Paulo aqui preocupado com os coríntios, ele fala sobre isso. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Eu quis colocar esse versículo hoje para dar base, porque o que Paulo está falando que vai ser corrompida é a nossa mente, né? E se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós falamos de voltar a ter uma vida simples, né? Senhor Jesus. Então a base, a esfera, o terreno que Satanás gosta e quer trabalhar é a nossa mente. Por isso Paulo diz lá, para que não seja corrompida a vossa mente, né? Então Paulo alertava os coríntios aqui sobre onde é que Satanás trabalha, sobre onde é que ele pode nos enganar. Seduar, amém. Amém. Então, King James, na versão King James, o irmão Itamar está... Oi? Seduzir, então, ele diz que a mente seja seduzida, né? Lá, tá lá, obrigado Caleb. Ô Caleb, Senhor Jesus, de alguma forma seja seduzido, isso é rápido, hein, irmão? Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Também a vossa mente seja de alguma forma seduzida. Nossa, ele é o sedutor, né? E que a face da sincera e pura devoção a Cristo. Olha que tradução ótima, né? Graças ao Senhor. Seduzidos. Ele vem nos seduzir. E ele é esse sedutor, né? Senhor Jesus. Pai, amém, Cleusa? Amém? Eu achei que você ia falar alguma coisa. Amém. Senhor Jesus. Obrigado, irmão. Senhor Jesus. Então que nós não nos apartemos dessa simplicidade, né? Dessa sinceridade, não sejamos seduzidos, que a nossa mente não seja seduzida pelas palavras dele. E foi o que aconteceu com Eva, né? Então nós vamos começar a ler aqui Gênesis 3, de 1 a 7, alguns versículos, amém? Gênesis 3, 1 e 2, Caleb primeiro, então 1, olha lá. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, foi Deus que fez a serpente. O Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Nós falamos no princípio que o alimento diário chama-se o plano de salvação divina, e que tudo em Deus tem propósito. Deus criou a serpente e colocou a serpente lá no jardim. Isso faz parte do plano de salvação divina, né? Por que Deus pôs lá, né? Por que Deus foi pôr a serpente para enganar Eva lá? Isso é o plano de Deus, isso é a vontade de Deus,
Ele tem um plano, ele sabe por quê, né? Então lá, a serpente mais sagaz dos animais selváticos perguntou para Eva, foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Veja a astúcia, né? Ele poderia ter chegado, escuta, Deus falou para você que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas não. Ela falou de maneira diferente, né? Tipo assim, jogou o verde, né? Para colher o maduro, é o ditado, né? Enganou, começou aí o engano. O que aconteceu no versículo 2? Amém? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, dos frutos das árvores do jardim podemos comer. E aqui o que o irmão chama na atenção é que Eva respondeu, ou seja, ela deu abertura para conversar com a serpente, que ali nada mais é que Satanás. O irmão fala que é o diabo. E aí essa palavra é forte, né? Você está ali abrindo um diálogo com o diabo. Você está abrindo um diálogo com o seu inimigo, com aquele que não quer o seu bem. E ele está onde ali? Trabalhando na sua mente já, tá trabalhando na sua mente, né? Então você abre um espaço para começar a bater um papo com o seu inimigo, né? Com o bandido. Você vai bater papo com o bandido, contar das suas coisas, contar das coisas que Deus falou para você. Você pode pregar o evangelho para ele, mas não pedir para ele te orientar ou compartilhar a sua vida para ele, contar as suas coisas para ele. Você está ali falando das suas coisas, das coisas de Deus, para o bandido, você está ali batendo um papo com ele, né? Olha, foi assim que Deus falou para mim, você acha, não sei o que, tal. Você entra na esfera da mente. E é isso que muitas vezes nós fazemos, irmãos, no nosso dia a dia. Por isso esse trecho aqui é para a nossa vida. Ele é negativo, mas para nós ele tem que se tornar positivo. Tem que trazer luz para nós. Com quem é que eu estou conversando agora? É com a minha mente? É com os meus pensamentos? É com o que eu acho correto? Eu estou arrazoando aqui? Eu estou criando argumentos para responder? Eu estou criando soluções sem Deus? Ou seja, a esfera da mente é o lugar exato onde nós vamos dar a vitória para o inimigo. A mente, a nossa esfera mental é morte. Por isso que em Romanos Paulo fala que a mente colocada na carne dá para a morte, mas a mente no espírito, vida e paz. Olha a diferença que o Espírito que está em nós, que o Espírito de Deus que está em nós faz na nossa vida. Podemos acessar o nosso Deus ali, naquele momento, nos voltar ao Espírito. O nosso Espírito habita agora o Deus, o Espírito Santo habita em nós. E Ele deve ser o governante da nossa vida. Então esse trecho aqui, irmãos, tem que nos alertar muito, muito, né? Então nós geramos, aqui Eva caiu na armadilha de Satanás, né? Começou a dar trela para bater papo com ele. Vai conversar com Deus. Não conversa com a sua mente, conversa com Deus. Seja simples. E quando Paulo fala em 2 Coríntios, que nós lemos, que ela seduziu a mente, ele tirou da simplicidade. Irmãos, olha que assim, em Gênesis 2:9, olha como muda, como as coisas mudam quando nós damos espaço para o inimigo falar. Gênesis 2:9, tá lá, ó. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. Ou seja, as árvores eram agradáveis à vista e boa para alimento. Aí ele diz, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui ele não diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável e era boa para o alimento. E nem da árvore da vida ele fala isso. Mas ele fala que as outras árvores eram boas
e agradáveis e boas para se alimentar, né? Vamos lá para Gênesis 3:6 agora. Gênesis 3:6. Aí no bate-papo ali, a mulher, vendo a mulher que a árvore, agora ela está se referindo à árvore do conhecimento do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Irmãos, eu creio não, Eva e Adão, eles conviviam ali no jardim, no meio dessas árvores, da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida e das outras árvores que Deus preparou para eles se alimentarem, não é? Será que só agora ela foi ver? Ou ela não tinha essa visão de que a árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável, era boa para se comer, e acrescenta ainda mais, era boa, é desejável para dar entendimento. Deus, em algum momento, citou a questão do entendimento ali no Jardim do Éden para eles? Nenhuma vez. Então veja como a serpente, como Satanás começa a trabalhar na nossa mente e mudar até a nossa visão. Muda o nosso olhar para as coisas, porque começa a trazer o nosso olhar, que a nossa mente, ela foi corrompida na queda do homem. Então, o que nós começamos a olhar é a nossa mente corrompida, a nossa mente caída. E é ela que começa a trazer outros olhares, a trazer novas visões, novas razões que não são as de Deus, são as nossas argumentações, né? Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida social, na nossa vida familiar, no nosso convívio de igreja aqui, fazendo as coisas do Senhor. Quantas vezes eu já não me peguei? Ah, Senhor, eu acho que o Roberto não tem razão nisso não. Ah, eu acho que tá fora isso aí. Eu acho que tem que ser assim, assado. Ah, vou falar com ele, vou falar com outro irmão, e vai. E assim vai a nossa mente. Tô conversando com quem agora? Estou conversando com Deus? Não. Estou conversando comigo mesmo e com a minha mente caída, com a minha mente seduzida pela serpente, por Satanás. Estou buscando argumentos na minha mente, arrazoamentos na minha mente, para tentar me opor ao que o Roberto colocou. Mas não, irmãos, a solução está em Cristo, a solução está na mente de Cristo, a solução está na nossa comunhão com Cristo. Teve um hino que disse que nós comungamos com o Senhor, nós temos comunhão com o Senhor para caminhar. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor para caminhar, né? Caminhar em todas as esferas. As nossas decisões é o nosso caminhar, caminhar com Deus, né? Buscar em Deus, né, irmãos? Senhor Jesus. Ó, Senhor, então veja, irmãos, que como mudou o olhar de Eva. Aquela árvore passou a ser agradável. Ela passava por aquela árvore todos os dias. Eu creio, não fala, mas eu creio. Eles passeavam pelo jardim, procuraram árvore para se esconder. Estava lá. Mas nunca foram lá comer daquela árvore. E é isso que Satanás quer fazer conosco. Vai lá comer. Come do que seu pensamento, come do que você sabe. Come da sua habilidade. É isso que ele quer nos enganar. Por isso ele é o pai da mentira, ele é o grande sedutor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, que o Senhor, que realmente nós não saiamos da simplicidade, né? Por isso Paulo fala que a gente não seja seduzido, enganado, e que percamos a simplicidade de ter comunhão com Deus, né? Deus nos equipou. Ele soprou para dentro de você e de cada um de nós o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito e a palavra, as duas maiores riquezas que nós temos na vida da igreja. A palavra do Senhor e o Espírito dele dentro de nós. Senhor Jesus, não precisa, irmãos,
não precisa vir para a reunião sábado aqui para entrar no Santo dos Santos e ter comunhão com o Senhor. Não precisa. É na sua casa, a hora que você acordar. É na hora do almoço, é no seu trabalho, é no dia a dia. Senhor, vem aqui, eu quero estar na tua presença. Senhor, libera o meu espírito para que eu viva com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, amados? Senhor Jesus. Então nós precisamos manter essa conexão com Deus. Nós falamos lá no princípio que tudo foi desconectado de Deus, que houve um desgoverno, que o mundo está nesse caos por causa dessa desconexão com Lúcifer e depois com o homem. Deus teve que enfrentar duas desconexões. Com Lúcifer lá, no princípio, antes da formação do homem, e depois, logo de ter formado o homem, houve a queda do homem. Mas graças ao Senhor, nosso Deus tem propósito e vai cumprir o seu propósito. E com esse homem que caiu, ele vai atingir o seu objetivo. Com você que caiu, comigo que caiu, né? Nós podemos renovar agora a nossa mente. Temos a mente de Cristo. Por isso Romanos 12:2 fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha como a nossa mente é importante, irmãos. Se afaste dos seus pensamentos, busque os pensamentos de Cristo, né? Só para a gente encerrar, 2 Coríntios 10, vou encerrar assim, viu, irmão? Você já está passando o horário. 2 Coríntios 10, 4-5, amém? Aleb, põe lá para nós, amém? Senhor Jesus, aqui ele fala das armas que nós temos para lutar, para vencermos essas batalhas, que nós vivemos, isso é uma batalha, né? Esse Gênesis 3:1-7 é uma batalha que nós vivemos diariamente, né? O que é que eu vou escutar? Né? Que atitude eu vou tomar? Onde eu vou buscar a solução? É todo dia. É todo dia. Então lá, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Amém. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Amém. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Volta no 4, por favor, irmãos. Está vendo, irmãos? As nossas milícias não são da nossa carne. Não são dos nossos pensamentos. Elas são poderosas em Deus. Você quer ter um poder para vencer? Busca em Deus. Busca na palavra de Deus, busca no Espírito que está em você. Invoque o nome do Senhor. Ore, Senhor Jesus. E assim você vai destruir essas fortalezas, que os nossos pensamentos, os nossos arrazoamentos, eles vão criando sofismas, essas fortalezas ao redor de nós. Senhor Jesus, o irmão fala algo, e que é uma verdade, apesar de ser muito forte, que essas fortalezas que nós vamos criando não nos deixa nem ouvir a Deus. Olha só, irmãos, como a nossa alma, a nossa mente é forte, nós não conseguimos nem ouvir a Deus. Senhor Jesus, por isso o Senhor preparou várias coisas para nós buscarmos nos libertar. Palavra, oração, o nome do Senhor, comunhão com os irmãos. Irmãos, às vezes a gente está assim, né? Preso, cercado por esses tijolos que ele fala que nós vamos colocando ao nosso redor, que nós não conseguimos nem ouvir a Deus. Fala, Itamar. As armas da nossa guerra não são terrenas, amém, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, amém, amém, amém. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então o Senhor tem as armas para nós destruirmos essas fortalezas e fazemos buscar nele a sua vontade. Os 5 para a gente encerrar. Senhor Jesus, amém. Olha só, e derrubando toda altivez, olha como é que nós nos colocamos, altivos, e que se levante contra o conhecimento de Deus, meu Pai. Senhor Jesus, e o Senhor quer agora que nós levemos cativo o nosso pensamento à obediência a Cristo.
Você quer ter vida e paz? Leva a sua mente à obediência a Cristo, Senhor Jesus. Amém, amados? Vou encerrar que já passei da hora, avancei um pouco, me perdoem. Senhor Jesus, mas que nós possamos ter agora esse entendimento, né? Mas não só entendimento, esse viver, né? Nós somos feitos para cumprir o propósito de Deus, né? Fomos chamados para isso, né? O Senhor nos equipou, formou um espírito humano dentro de nós, para quê? Para Ele entrar para dentro de nós, para o próprio Deus entrar para dentro de nós e nós vencermos essa batalha que está em Gênesis 3, de 1 a 7. Amém? Colocar nossa mente no Espírito, aí nós vamos ter justiça, vida e paz. Amém? Amém, amados? Vamos prosseguir mais uma semana, graças ao Senhor, ouvindo a palavra, buscando na palavra do Senhor o suprimento para a nossa vida, a renovação da nossa mente, para podermos cumprir o propósito de Deus. E vamos levar essa vida para as pessoas. Vamos cuidar das pessoas. Vamos pregar o Evangelho. Amém? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Vamos abrir uns minutinhos para compartilhar? Amém? Os irmãos quiserem compartilhar alguma coisa da mensagem de ontem, de hoje, ou que ganharam no alimento diário durante a semana, fiquem à vontade. Amém? Jesus é nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus.